Olha, a corrida pela inteligência artificial tá com tudo, né? Mas é bom não se enganar. Não é como se existisse um único caminho para o futuro, não. Na verdade, a área toda está dividida, com os debates bem acalorados sobre qual direção seguir. A grande questão é, para onde afinal a gente está indo? Para muita gente, a resposta parece simples. Pessoas como Sam Altman, lá da OpenAI, acreditam que a filosofia dominante é a certa. Escalar é a chave. Aquela famosa frase dele, não existe muro, resume bem a ideia de que modelos maiores, de alguma forma quase mágica, se tornam mais inteligentes. Mas será que é tão simples assim? Maior é sempre melhor? Essa é a pergunta que está no centro de tudo, dividindo o mundo da IA. E é isso que a gente vai analisar hoje. E isso nos leva direto para essa, digamos, corrida armamentista que está acontecendo na IA. As empresas estão construindo modelos cada vez mais gigantescos, apostando todas as fichas no princípio do que chamam de leis de escalonamento. A estratégia é bem clara. Junta uma montanha de dados com poder de computação absurdo e o resultado seria uma IA mais inteligente. É uma abordagem de força bruta mesmo. E foi isso que definiu os últimos anos, com empresas investindo bilhões, acreditando que esse é o único caminho a seguir. Só que essa corrida pelo tamanho não é uma unanimidade, não. Tem uma corrente que está ganhando cada vez mais força e que diz que, na verdade, só aumentar a escala dos modelos é um beco sem saída para se chegar na verdadeira inteligência. E aqui a gente vê os dois lados do ringue. De um lado, o que a gente pode chamar de maximalismo de escala, defendido pelo Altman da OpenAI e pelo Amoldei da Anthropic. Eles acreditam que os modelos que a gente tem hoje, se ficarem grandes o suficiente, vão chegar lá na inteligência de verdade. Do outro lado, tem visionários como o Yann LeCun, do Meta, e o crítico Gary Marcus. Eles batem na tecla de que precisamos de projetos totalmente diferentes, mais inteligentes na sua essência. E uma dessas arquiteturas alternativas é a dos modelos de mundo. A ideia, defendida principalmente pelo Yann LeCun, é que a IA precisa construir uma espécie de simulação mental, interna, de como o mundo funciona. Em vez de só ficar adivinhando a próxima palavra, ela passaria a prever causa e efeito. Um exemplo prático disso já existe, é o modelo VGEPA 2, que foi treinado com vídeos para aprender uma física intuitiva das coisas. A outra grande alternativa é bem mais pé no chão, sabe? É o movimento dos modelos de linguagem pequenos, os SLMs. Aqui a filosofia é outra. O pequeno é que é bom. O foco é em ser eficiente e acessível, em vez de só ter um tamanho bruto. A diferença fica gritante quando a gente coloca um do lado do outro. De um lado, os LLMs gigantes tipo o GPT-4, centenas de bilhões de parâmetros, custos de milhões de dólares e a necessidade de servidores enormes. Do outro, os SLMs como o Mistral 7B, pequenos o bastante para rodar num PC ou até num celular, com um custo muito menor e focados em tarefas específicas. Certo, vamos mudar um pouco o foco agora, porque todo esse debate técnico leva a gente para uma questão econômica fundamental. Essa explosão da IA, ela é sustentável financeiramente? E esse número é de cair o queixo. 8 bilhões de dólares. Essa é a perda operacional que projetam para a OpenAI em 2025. É uma queima de dinheiro absurda que mostra a pressão econômica que a indústria está sofrendo. A realidade financeira é brutal. Para os principais laboratórios de IA, os custos para manter esses modelos de ponta funcionando estão muito, mas muito maiores que as receitas. É uma conta que no longo prazo simplesmente não fecha. E claro, isso tudo gera uma preocupação cada vez maior de que estejamos vivendo uma bolha especulativa. E quando gente influente como Jeff Bezos dá um alerta desses, o mercado para e ouve, né? Mas olha só que interessante, no meio dessa briga de gigantes, tem um movimento popular muito poderoso que está desafiando o domínio dessas poucas empresas de IA grandes e fechadas. E o impacto disso é real. Dá uma olhada no aumento impressionante na adoção de modelos de código aberto, como o Llama, do Meta, pelas empresas. A gente está falando de um salto de 8% para 35% em só 2 anos. Isso é uma mudança gigantesca no mercado. Tá, mas por que essa mudança toda? A resposta é bem direta. O código aberto oferece acesso sem restrições à tecnologia, o que incentiva a inovação, custos muito mais baixos, com uma economia que pode chegar a 80% e, um ponto crucial, mais privacidade e controle sobre os próprios dados. É uma proposta de valor muito forte. Agora vamos para a fronteira final. O objetivo mais ambicioso e também o mais controverso de toda essa área. A criação de uma inteligência artificial geral, a famosa AGI, com um nível de inteligência igual ao de um ser humano.
A pergunta de $1 milhão é: quando a gente chega lá? Bom, aí é que a coisa complica. Ninguém concorda. O futurista Ray Kurzweil aposta em 2029. O CEO da DeepMind, Demis Hassabis, é mais cauteloso e aponta para algo entre 2030 e 2035. Já uma pesquisa com mais de 8.500 especialistas da área coloca a previsão média lá para 2060. Ou seja, é um desacordo total. E parte dessa incerteza toda vem de um conceito fundamental, o paradoxo de Moravec. Ele diz basicamente que aquilo que é moleza pra gente, como perceber o mundo ao redor ou simplesmente se mover, é incrivelmente difícil para uma IA. E o contrário também vale. O que a gente acha super difícil, tipo matemática complexa, é fácil para ela. E a gente vê esse paradoxo em ação o tempo todo. Uma IA consegue escrever um poema, criar um software, mas construir um robô como o Tesla Bot, que consiga de forma confiável fazer uma tarefa simples como dobrar uma pilha de roupas ou andar numa calçada cheia de gente, isso ainda é um desafio gigantesco. O que nos deixa com essa pergunta final para pensar. Será que a inteligência artificial vai dominar o pensamento abstrato antes mesmo de aprender a servir uma simples xícara de café? Essa tensão resume perfeitamente a fronteira da IA hoje e nos mostra para onde ela pode, ou talvez não, estar indo.